Se você quer apoiar este canal, é simples. Sempre que precisar fazer alguma compra, acesse os nossos links na descrição das lojas que somos afiliados. Este simples gesto nos ajudará muito. Mas ele precisa ser punido. Por você ou por alguém, ele deve ser punido. Que tipo de punição você normalmente dá às pessoas? Já foi dado punição suficiente, não é mesmo? Já foi dado. Os horrores, a maldade, o tratamento silencioso, teve de tudo. Então, que punição a mais você quer dar? Seu problema é que não há remorso do outro lado. Não há remorso do outro lado porque as pessoas fazem o que elas querem fazer, não o que você quer que elas façam. Sempre. E isso pode não ser do seu agrado, mas elas estão fazendo o que querem fazer. Se está certo ou errado, eu não vou entrar na moralidade disso. Quero que você entenda o mecanismo da situação. Alguém está fazendo o que quer fazer. Agora você acha que ele deve ser punido? Provavelmente não violou nenhuma lei. Do contrário, seria de qualquer maneira punido. Há um rompimento no acordo entre duas pessoas. Provavelmente você entendeu mal o acordo. Você acreditou que esses acordos fossem absolutos. Eles não são. Em nenhum lugar na história da humanidade, nem hoje, nem no futuro, os relacionamentos humanos serão absolutos. No entanto, toda pessoa que se torna um pouco romântica acredita que aquele será um relacionamento absoluto. Não existe tal coisa. Uma relação é uma variável, sempre. Você precisa conduzi-la diariamente. Num determinado dia, se você não conduzi-la corretamente, ela poderá seguir outro rumo. Sim ou não? Não, por favor, olhe para ela como realmente é. Você tem que conduzi-la corretamente. Então, não, eu estou fazendo tudo o que posso. Obviamente, alguém acha que o seu melhor não é bom o suficiente para ele. Eu quero que você se convença disso. Isso não se trata... Eu não estou dizendo que o que eles estão fazendo é certo ou errado. Não cabe a mim dizer. Tudo o que estou dizendo é que é assim que os seres humanos estão funcionando há séculos e ainda estão. Eu estou dizendo que, primeiramente, você precisa entender que relacionamentos nunca, jamais serão absolutos. Eles serão variáveis de forma que é um malabarismo que você tem que fazer. Se você estiver fazendo malabarismo com 5 bolas, às vezes, elas caem. Requer muita competência e atenção? Sim ou não? Muitos de vocês são casados. Não é preciso muita competência e atenção? Se você não prestar atenção, não vai saber que diabos está acontecendo. Requer muita atenção, não é? Há pouco tempo, alguém me ligou de algum país na Europa. E... Sadhguru, eu faço apenas tarefas domésticas. Venha me salvar. Leve-me para o seu ashram. Eu só estou fazendo tarefas domésticas. Ela está lavando os pratos e as coisas. Bem, muito afluente, mas tem 4 filhos. Portanto, o tempo todo há coisas para fazer sem fim. E hoje a faxineira não apareceu, então tem que lavar os pratos. 4 filhos. Você tem que lavar os pratos, tem que lavar tudo. Portanto, estou dizendo que você precisa entender isso. Uma relação é uma realidade variável, não é uma realidade absoluta. Se você quer ter um relacionamento absoluto,
You must hold relationships with the dead. Você deve manter relacionamento com o morto. Essa é a razão pela qual muitas pessoas escolhem Deus. Because it's an absolute. Porque é absoluto. Você pode lidar com ele da maneira que quiser, se você não pensar nele durante 10 dias. No 11º dia, se você pensar nele, ele ainda estará lá. Faça isso com seu marido, ou com sua esposa, ou com outra pessoa. Então, algo mais vai acontecer. Você foi embora, ficou ocupado, se esqueceu de Deus por 3 anos. Novamente você pode pensar, ele ainda está lá. Portanto, se você quer ter um relacionamento absoluto, você não deve escolher seres humanos. Relacionamentos humanos são variáveis, precisa de muita atenção. É por isso que algumas pessoas decidem em suas vidas. Elas não têm tempo e energia para gerenciar tais coisas, portanto, tomam outro caminho, em que não há tal obrigação. Elas fecham os olhos. Estão sozinhas, elas não se importam com quem está ao seu redor, com o que está ao seu redor. Então, você não pode fazer isso. Portanto, acho que é melhor. Ao tentar punir alguém, você só vai acabar punindo a si mesmo. Eles estão fazendo o que querem. É melhor que você veja o que é que você realmente quer com a sua vida. Você não tem que reagir contra eles e fazer algo estúpido com eles. Basta que você se sente e olhe para isso. Quando suas ilusões são destruídas, você fica desiludido neste momento. Isso é uma coisa muito boa. Se suas ilusões forem destruídas, significa que a vida está lhe trazendo para perto da realidade, não é mesmo? Portanto, essa é uma oportunidade para você se sentar e ver qual é a natureza da minha vida, porque é assim. Veja, este pedaço de vida é um pedaço de vida completo, não é mesmo? É metade de uma vida? Você é meia vida ou uma vida completa? É uma vida completa. Por que é que você se sente tão incompleto que precisa de outra pessoa para preencher esta vida? Por que isso? Está na hora de olhar para isso, não é? Se esta é uma vida completa, ela é completa por si só. Mas agora você a fez de tal maneira que este não pode existir com esse e aquele, ou sem esse, sem aquele e aquele outro. Então, de alguma forma, essa é uma vida incompleta, ou pelo menos não percebeu a plenitude da sua natureza, não é? Este é um pedaço de vida completo, composto de Criador e criação juntos, uma combinação muito boa. Se você... Esta é a hora, quando a vida bater à sua porta. Dessa maneira, é hora de olhar mais profundamente em vez de reagir e tentar consertar a outra pessoa. Punir outra pessoa não vai transformar sua vida, não vai tornar sua vida maravilhosa de forma alguma. Alguma satisfação doentia você terá por 2 dias, depois disso você se sentirá culpado por isso também. Sim. Inicialmente, quando essa emoção está fervendo, lhe dará satisfação. Depois de um tempo, quando você olhar para trás, você sentirá vergonha de si mesmo. Portanto, não vá por esse caminho. Esta é uma oportunidade. Alguém está abrindo uma dimensão espiritual para você. De verdade. Alguém está fazendo você perceber como todas essas coisas são frágeis. Eles podem enganá-lo, podem fugir, podem divorciar-se de você, ou podem cair mortos, não é mesmo? Se eles caíssem mortos, você não pensaria, ele me enganou? Pensaria? Não, mas de qualquer forma aquilo lhe foi negado, não foi? O que importa é que algo lhe foi negado. Como foi feito, não é esse o problema. Ele lhe negou algo na morte, ou no divórcio, ou na traição, ou do que quer que você chame isso, mas essencialmente algo lhe foi negado. Algo só pode lhe ser negado porque você está em um certo estado ilusório de crença de que esta é uma meia-vida e precisa de outra metade vinda de algum lugar. Não, esta é uma vida completa. Se você tiver desabrochado como uma vida completa, você verá que as relações serão de natureza completamente diferente. Será mais de encontro e compartilhamento, não de extração. Tem que ser transformadora. Se tiver que transformar, você tem que se transformar. Esta é uma grande oportunidade que alguém lhe deu. Pare de usar essas palavras, alguém me enganou. Simplesmente diga que alguém está lhe empurrando de um estado ilusório para a suprema realidade. Devemos agradecer a essa pessoa. Você deve ser grato.
Em vez de mantê-lo na ilusão, em vez de mantê-lo em sua vida ou durante toda uma vida, eles fizeram você perceber isso bem cedo. Do contrário, você só saberia disso no momento da sua morte. Sim. Você saberia na hora da sua morte, quando estiver morrendo, eu estou com medo, por que você não vem comigo? Ele vai dizer não. Então, em vez de saber naquele último momento, é melhor saber agora. Namaskaram, Sadhguru. Quem está falando? Aqui. Se o tempo é relativo, podemos viajar no tempo? Então, você quer ir para o passado ou para o futuro? Esse não é o maior problema do mundo? As pessoas estão viajando no tempo dentro de si mesmas. Elas estão tentando viver o que aconteceu 10 dias atrás, ou elas estão tentando viver o que pode acontecer depois de amanhã. A viagem no tempo é o maior dos problemas. Não busque por isso. Isso já é um grande problema. Agora, isso não é o que você está perguntando. Você quer saber o que aconteceu no passado, ou você quer saber o que acontecerá amanhã? Quando ele disse, Merebare me kuchebolo, seja o que for, o que ele está me dizendo é, por que você não viaja no tempo para mim e me diz o que acontecerá amanhã? Ok? Sim, essa é a única coisa que ele está perguntando. Então, tenho que usar minhas roupas astrológicas? Veja, se você transcende a sua natureza física, não existe essa coisa de tempo. Existe, na Índia, nesta cultura, nós temos uma palavra chamada Trikalagnani, que significa aquele que conhece o passado, o presente e o futuro. Isso não significa que ele esteja viajando no tempo. Isso é coisa desses filmes de Hollywood, que entende tudo errado, de forma lógica e literal. O motivo pelo qual estou dizendo isso é que eles estão sempre tentando entender tudo factualmente, literalmente. Quando dissemos que existe um Trikalagnani, eles disseram, existe alguém que vai para o passado, o presente e o futuro. Veja, este momento é a eternidade, eu quero que você saiba. A questão é, você está vivendo na superfície ou você tem uma experiência profunda do que é o agora? O que você pensa que é o passado? O que você pensa que é o futuro? Ou o que você pensa que é o agora? É tudo um acontecimento. Eles não são 3 acontecimentos diferentes. Eles não são 3 dimensões diferentes. Ou 3 espaços geográficos diferentes nos quais você pode entrar e voltar. Quando você usa a palavra viagem, ela sugere movimento, não é? Eu viajo do ponto A ao ponto B. Eu não posso viajar do ponto A ao ponto A, do ponto A ao ponto A, do ponto A ao ponto A. Eu não posso viajar, a não ser que eu esteja dando voltas. Portanto, agora, quando você diz passado, presente e futuro, você está falando sobre um A triplo. Entende? É A, não é ABC. Quando dizemos tempo, na percepção yógica, a qual, por fim, a física moderna alcançará algum dia, eu espero, é que o tempo é o aspecto básico da criação. Por causa do tempo, existe gravidade. Por causa da gravidade, todo o resto. Neste momento, o problema com a física moderna é que eles entenderam razoavelmente as outras forças, mas eles são incapazes de entender o que é a gravidade. A gravidade é a consequência do tempo, não o contrário. Porque existe tempo, existe gravidade. A palavra tempo, em si, pode não evocar
essa imagem em sua mente. A palavra em sânscrito está correta, é kala. Kala significa duas coisas, tempo e vazio. Kali. Não estou falando sobre a Devi. Kali significa o quê? Vazio. Kala significa escuridão. Kala significa tempo e também significa vazio. Se você tentar falar em um contexto um pouco mais personificado, chamaremos isso de Shiva. Portanto, estamos falando sobre o tempo e o vazio. O tempo e o nada, como sendo a mesma coisa. Porque existe tempo, existe criação. Porque aquilo que chamamos de criação existe gravidade. Porque, para manter a integridade de um pouco da fisicalidade neste vasto kala, você precisa de alguma força para segurá-la. Então, a gravidade é apenas quando o tempo se curva de uma certa maneira. O tempo, que é o nada, o tempo, que é o vazio, faz uma curva. Quando ele faz uma curva, a dimensão física começa. Se ele não fizer uma curva, o físico não existe. Portanto, quando dizemos processo espiritual, você está tentando sair da curva, porque qualquer coisa que faz curvas, no final das contas, acabará em círculos, não é? Então, porque você experiencia o tempo como uma consequência da curva que ele tomou, você está entendendo o tempo como a rotação do planeta, como a rotação da Lua, do Sol e tudo mais. Mas quando nos referimos a Kala, estamos falando sobre o tempo de uma forma mais fundamental, que é o vazio, é o nada, é o espaço vazio, é o tempo. Estamos sempre... O conceito moderno está falando sobre tempo e espaço como duas coisas diferentes. Estamos falando de tempo e espaço como sendo uma única coisa. O existencial é a gravidade. A presença não existencial que está lá é Kala, ou Kali, ou o vazio, ou o tempo, ou o que você quiser chamar, ou a escuridão. Todas essas coisas simbolizam a mesma coisa. Então, se alguém viaja no tempo, ele perdeu o juízo. Sério? Eu sei que livros são escritos sobre isso. Nunca acredite. Por favor, eu quero que você entenda. Você lança um novo conceito. Digamos que uma comunidade científica lança um novo conceito, ou filosoficamente algum novo conceito surge. Instantaneamente, haverá 100 autores nos Estados Unidos. Os primeiros 80 virão dos Estados Unidos. Talvez, hoje em dia, os próximos 10 virão da Índia. Eles escreverão livros sobre como eles experienciaram esse conceito, que pode nem mesmo existir. Livros de grande valor serão escritos. E uma geração crescerá com isso e isso morrerá. A próxima geração nem sequer ouviu falar dos livros que foram conhecidos nos anos 70 e 80. Esta geração nem mesmo ouviu falar sobre aquelas coisas que moldaram completamente a psique daquelas pessoas. Portanto, esse negócio de viagem no tempo, essa experiência de quase morte de que se tem falado, esses são assuntos populares no momento. Eu aconselharia você a escrever um livro. Você venderá bem, ganhará dinheiro, tudo bem. Se isso for para a sua sobrevivência, escreva algo. Mas se você estiver buscando, não se engane com essas coisas, em que você ficará perdido. Não faça viagem no tempo, porque você não pode fazer viagem no tempo. O tempo, como você o conhece, só existe por causa da sua natureza física. Se você realmente deseja conhecer a profundidade do tempo, se você deseja conhecer o Kala, que mantém tudo unido, que mantém tudo em seu colo, você deve se distanciar de sua natureza física. Daí você conhece Kala, não como três, mas como três As sobrepostos uns sobre os outros, não A, B, C. Sendo assim, você não vai tentar viajar, você fará mudanças dimensionais dentro de si mesmo, e não uma compreensão psicológica do tempo. O que aconteceu ontem é um tempo,
O que está acontecendo agora é outro tempo. O que pode acontecer amanhã é outro tempo. Não nesse contexto. Eles não são três coisas separadas. Na verdade, o que aconteceu ontem, se você se sentar aqui e imaginar tudo aquilo vai acontecer agora, não é? Sim? O que poderá vir a acontecer amanhã, se você se sentar aqui, se você tiver uma imaginação poderosa o suficiente, isso vai acontecer agora mesmo. É por isso que as pessoas estão sofrendo algo que aconteceu 10 anos atrás e algo que poderá vir a acontecer depois de amanhã. Certo? Elas estão desfrutando e sofrendo por coisas que não existem. Portanto, se você tentar fazer uma viagem no tempo, você vai perder o juízo e pensar que está experienciando algo. O drama psicológico que você cria na forma de pensamento e de emoção não é vida. É um filme mal dirigido. Se você tivesse que emitir qualquer tipo de som sem usar a língua, quais seriam os sons que você conseguiria emitir? Eu quero que você experimente e veja. Certamente você pode fazer A. Possível? Sim, possível. O que mais? Suponha que você não tivesse língua. Quais são os sons que você conseguiria emitir? Você pode fazer A, você pode fazer U, você pode fazer Tente qualquer outro som. Alguém que não pode falar. Uma pessoa muda, que não pode falar. Quais são os sons que ela faz? Porque esses três sons não requerem o uso da sua língua. Veja, se você remover a sua língua, você é capaz de produzir apenas três sons, A, U, Você está usando a língua, colocando a língua em diferentes posições no seu palato para misturar esses três sons e produzir todos os outros sons que você produz. Se você conhece algo sobre a televisão a cores, você sabe que existem apenas três cores básicas. Usando essas três cores, você vê todas as outras cores possíveis na tela. Da mesma forma, existem apenas três sons básicos. Usando esses três sons, você é capaz de produzir todos estes outros sons. A língua apenas o ajuda a misturar esses três sons de muitas maneiras complexas. Agora, esses três sons, A, U e Ma, são referidos como sons básicos ou sons universais, porque esses três sons são a base de todos os outros sons que você pode emitir. Se você emitir esses três sons juntos, o que você obtém? Não é Om. Então, esses são os três sons básicos que são a base de todos os outros sons que você pode produzir. Portanto, Aum é conhecido como o som universal ou o som básico na criação. Se isso for verdade, por que apenas uma certa religião parece estar usando Aum como uma marca para si mesma e em nenhum outro lugar isso é conhecido? Isso não é verdade. Onde quer que haja um ser realizado, ali estará o som Aum. Por exemplo, o cristianismo nasceu em Jerusalém, onde a língua na época era o aramaico. O aramaico tem uma certa inflexão em que o som é dominante. Então, no cristianismo, quando encerram algo, nos dias de hoje, o que quer que eles digam, eles terminam com Amém. Se você observar a forma que se diz no Vaticano, sempre se diz Amen. Se você remover o N e disser Amém, fica Oh.
Se você quiser entender isso, poderá ver uma inflexão semelhante em Tamil. Sim, por exemplo, Ram. Você conhece Ram, nascido em Ayodhya? Ele veio para o sul. Quando ele veio para o sul, quando Ram entrou em Andhra Pradesh e Karnataka, as pessoas o chamaram de Rama. Então ele cruzou a fronteira de Tamil Nadu e as pessoas o chamaram de Raman. Se Krishna vier para Tamil Nadu, o que você faz? Krishnan. Se Arjun vier para Tamil Nadu, o que você faz? Arjunan. Se Bhim vier para Tamil Nadu, o que você faz? Bhiman. Qualquer pessoa que passar pela fronteira de Tamil Nadu será anificado. Essa inflexão do an em Tamil é muito mais forte do que no aramaico. Amen. Você tira o N, fica apenas Am. Hoje em dia, esse Amen foi para os Estados Unidos da América e se tornou Amen. Essas são distorções culturais e linguísticas que acontecem. No Islã, nasceu também na mesma região, sob as mesmas influências culturais e linguísticas. Eles dizem Amin. Retire o N e diga Amin. Ah, é o mesmo som. Porque onde quer que um ser humano se torne silencioso por sua própria natureza, não é um silêncio do professor da escola, não é um silêncio de tampar seus ouvidos. Se você se torna silencioso por sua própria natureza, o som Aum irá reverberar no sistema, porque o som raiz para a sua existência física é o som Aum. Quando o som Aum reverbera, ele começa logo abaixo do umbigo e termina na ponta do seu nariz. Essa reverberação ocorrerá por si só. Então, quando um ser humano senta verdadeiramente em silêncio, com um silêncio interior absoluto, ele sempre se torna consciente do som Aum. Quando ele transmitiu, isso ficou distorcido ao longo do tempo de acordo com as influências linguísticas e culturais. Até na Índia, Aum se tornou Om. Não é Om. Você abre a boca e diz Ah, fecha gentilmente a boca e se torna U. Fecha totalmente e se torna O som Aum tem inúmeros benefícios. Mesmo hoje, se alguém vier aqui com qualquer tipo de perturbação psicológica, a primeira prescrição é sempre Aum. Você faz isso por algumas semanas, você se estabiliza e depois seguimos para outros aspectos. Eu posso mostrar-lhe centenas de pessoas que, do ponto de vista médico, acreditava-se que elas precisariam de medicamentos psiquiátricos pelo resto de sua vida e que se livraram completamente da necessidade de medicação simplesmente pronunciando Aum. Se você está sofrendo com medo excessivo, sonhos distorcidos, pesadelos, mente instável, corpo instável, se a sua condição geral é fraca, você tende a adoecer com muita frequência. Especialmente as crianças, se elas têm distúrbios de atenção, pronunciar Aum por alguns minutos por dia fará uma enorme diferença para ela. Se você tem problemas que você não consegue encontrar uma solução na sua vida, pronunciar Aum será realmente transformador para você. Em algumas semanas,
Você poderá notar uma diferença fenomenal na forma como funciona, porque esse é o som básico da sua existência física. Hoje, muitos cientistas modernos argumentam que o cérebro humano não é capaz de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu sou um exemplo vivo de que eles estão todos errados. Eu tenho 12, 14 faixas em execução na minha mente o tempo todo. O intelecto é apenas o aspecto superficial, é um verniz. No imenso volume de inteligência que nos torna quem somos. Se você olhar para a dimensão evolutiva da vida neste planeta, por que um ser humano está dominando este mundo, embora fisicamente sejamos mais fracos do que muitas outras criaturas no planeta, é simplesmente porque, de alguma forma, nos tornamos mais competentes do que outros. Então, a competência de ser humano se reduz enormemente quando não existe uma distinção clara entre o que é memória, o que é imaginação, o que é sono, o que é vigília. Existem 5 pontos principais de receptividade na mente de uma pessoa. Estes são centros de memória, centros de imaginação, centros de percepção correta, centros de perversão e centros de sono. Se você praticar yoga clássica, essas 5 dimensões serão distintamente separadas em sua experiência. Se não for separado, o que acontece com você é que quando você quer se lembrar de algo, sua imaginação causa estragos em sua memória. Quando você quer imaginar algo, sua memória o restringirá de uma dimensão realmente apropriada da imaginação. Quando você quiser dormir, você terá sonhos. Quando você quiser ficar acordado, você adormecerá. Isso causa muita confusão e ineficiência na vida. Não estou falando sobre você ser eficiente em sua profissão, em seu escritório ou em qualquer outro lugar. Sim, nisso também ela se manifesta. Porém, é mais do que isso, é ineficiência da vida. Quando eu digo ineficiência da vida, esta vida não funcionará com a efervescência, a exuberância e a exploração que a vida é, de modo que possa explorar muitas dimensões dentro de si mesma. Essa possibilidade é bastante reduzida simplesmente porque essa confusão aconteceu na experiência de vida das pessoas. O yoga clássico é muito focado em separar essas coisas. Se você separar essas coisas, você pode se tornar o que é chamado de avadani. Nos tempos antigos existiam muitas pessoas, hoje existem algumas. Algumas delas são chamadas de Ashtavadanis, o que significa que elas têm 8 tipos, 8 capacidades que são, em um único momento, em um determinado momento, elas conseguem desempenhar 8 ações diferentes. Tipo, elas conseguem compor poesia. Ao mesmo tempo, elas conseguem resolver um problema matemático muito complexo. Ao mesmo tempo, elas conseguem cheirar perfumes e decidir qual é qual. Ao mesmo tempo, elas conseguem provar muitas coisas e dizer tudo o que tem que dizer sobre aquilo. Ao mesmo tempo, elas conseguem fazer muitas coisas, como aquelas relacionadas a todos os 5 sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato. Elas conseguem desempenhar muitas ações ao mesmo tempo. Se você consegue desempenhar 8 tipos de ações, você é chamado de Ashta-avadani. Se você consegue desempenhar 10 tipos de ações, você é chamado de Dasha-avadani. Se você consegue fazer 100 tipos de ações, você é chamado de Shata-avadani. Se você consegue fazer 1000 tipos de ações, você é chamado de Sahasra-avadani.
Sahasra Avadanis têm sido muito raros. As pessoas dizem que Agastya Muni era um Sahasra Avadani, o que significa que ele conseguia fazer 1008 coisas ao mesmo tempo. Portanto, esses Avadanis não são apenas lendas. Existiram muitos no passado que são incidentes bem registrados. Vidyapati, em Andhra Pradesh, era um Dashavadani. Por meio dele, toda uma cultura de Dashavadanis se desenvolveu no estado de Andhra Pradesh. Ainda hoje, nos vilarejos de Andhra Pradesh, existem Ashtavadanis e Dashavadanis em um bom número. Siddhachandra era um Shatavadani. Ele realizou 100 tipos de ações sob o crivo da corte de Akbar, a corte do imperador Akbar. E foi homenageado por isso e recebeu o título de Shatavadani, porque ele desempenhou 100 funções. E nos tempos modernos, existiram pessoas que desempenharam 100 ações diferentes, como Ravichandra Bai, que era um Gujarati Jain, que é um Shatavadani, Tirukural Rama Kanaga Subramania era Shodasha Avadani, o que significa que ele desempenhou 16 ações por vez. Todos esses incidentes documentados, mas existem muitos outros que vêm de certas tribos que têm feito isso. Costumava ser uma coisa comum na Índia, em que as pessoas chegavam e organizavam uma pequena situação no vilarejo, em que uma centena de pessoas se reuniam e elas desempenhavam muitas ações ao mesmo tempo, o que parecia bastante milagroso. Mas isso é apenas para demonstrar a capacidade da memória humana, porque a memória humana não se limita a expressar a memória da qual estamos falando. Expressar a memória é apenas uma camada fina, o resto é uma dimensão profunda. O nosso corpo carrega 1 trilhão de vezes mais memórias do que você consegue expressar na sua mente. Hoje, existem muitos cientistas modernos, infelizmente, argumentando que o cérebro humano não é capaz de fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Você pode fazer bem somente se você fizer uma coisa de cada vez. Sou um exemplo vivo de que eles estão todos errados. Eu tenho 12, 14 faixas em execução na minha mente o tempo todo. Eu pareço distraído, perturbado ou estressado por causa disso? Não. Você pode realizar inúmeras coisas por causa disso. Não é nem mesmo que você tenha que prestar atenção a isso conscientemente. Se você abrir uma determinada faixa e deixar, ela continua por si mesma. Essa é a natureza da inteligência humana. Você não está sentado aqui e conduzindo as suas funções renais ou hepáticas, ou se o seu baço funciona ou não, você não está fazendo isso. Todas essas coisas não estão acontecendo ao mesmo tempo? Não existe uma inteligência dentro de nós que é capaz de fazer todas essas coisas? Acontece que a maioria dos seres humanos entende a inteligência humana apenas como intelecto. O intelecto é apenas o aspecto superficial, é um verniz no imenso volume de inteligência que nos torna quem somos. Porque somos feitos a partir de dentro. Toda a inteligência necessária para criar este corpo, para criar esta vida, é intrínseca a nós. Não é algo que acontece de fora, é intrínseca a nós. É simplesmente uma questão de acesso. Se você quer uma inteligência viva, se você deseja existir como uma inteligência viva, uma coisa que você não deve fazer é: você nunca, jamais forme uma opinião sobre nada. Isso significa que você é sempre uma inteligência ativa. Você está olhando para tudo do jeito que é. Uma opinião significa que você desistiu da sua habilidade de experienciar. Você se tornou opinativo, ou que uma impressão do passado está se sobrepondo à realidade do que está aqui neste momento. Isso é o que uma opinião significa. Mas, infelizmente, nós criamos sociedades em que, a menos que você tenha uma opinião, você é considerado burro ou estúpido, porque você não tem opinião.
Mas essa é a coisa mais inteligente que você pode fazer. Essa é a coisa mais inteligente que você pode fazer, que é não aderir a nenhuma opinião. Você está disposto a ver tudo do jeito que é. Podemos aumentar o cérebro de forma que possamos agir melhor? Outra forma de aprimorar a capacidade do seu cérebro é aumentar o tamanho do neurônio. Se você se tornar cada vez mais consciente, seu corpo e seu cérebro, você poderá usá-los de muitas maneiras, além das quais estão sendo usadas neste momento. Então, eu sou um grande fã do Elon Musk, e ele quer fazer viagens interplanetárias. E é isso que está no cartão. Você também vai para Marte? Não, ainda não. Eu não tenho tanto dinheiro. Mas ele está falando sobre a evolução dos seres humanos. Ele quer ser enterrado em Marte, certo? Eu acho que a última vez que evoluímos foi há mais de 15 mil anos, e que talvez esteja na hora de um update. Para onde você acha que a raça humana irá nos próximos 100 ou talvez até 500 anos? E como você acha que vamos nos aprimorar? Como vamos evoluir? Eu não quero comentar sobre o Elon Musk. Bem, ele fez um bom carro. O primeiro que ele fez na plataforma Lotus. Sim. Então, ele era mais rápido que uma Ferrari, eu dirigi um daqueles. Portanto, não tenho reclamações sobre ele. Mas ele deve se restringir a carros, talvez aviões, talvez até mesmo um foguete. Mas ele não deve falar sobre mecanismo humano, é uma questão diferente. Veja, há provas substanciais, provas neurológicas. Esta pergunta vem sendo feita há muito tempo. Podemos evoluir para um outro lugar? Muita gente pergunta. Podemos aumentar o cérebro? De forma que possamos agir melhor, ser mais inteligentes, fazer muito mais coisas. Portanto, neurologicamente, certos cientistas neurológicos têm explicado isto. Veja, se você quer aumentar a capacidade deste cérebro, uma coisa é que você deve adicionar mais neurônios. É assim que muitas crianças nascem, com neurônios em excesso. Essas são as crianças que são hiperativas, muito brilhantes, mas hiperativas e instáveis. Bem, no momento em que os médicos de hoje as veem, eles caem em cima delas. E porque a indústria médica é uma grande indústria e eles estão sempre à procura de uma vítima, e a indústria farmacêutica é a segunda maior indústria, então eles empurram algo para ela, eles deram algum nome, TDAH, PHDA, ABCD ou XYZ. Todas as 26 letras foram gastas desta maneira. Mas quando uma criança é assim, isso não é anormal, isso é normal. Muitas crianças nascem assim, com neurônios em excesso no cérebro. Se você apenas colocar a criança em muita atividade física, dormir e atividade física adequada, você verá que, quando ela tiver 6 ou 8 anos de idade, ela se ajustará. O corpo age sozinho para se certificar de matar os neurônios em excesso e se autorregular. Mas, antes disso, se você os colocar em sedativos e neste tipo de coisa, eles podem se tornar dependentes do medicamento pela vida toda. Dito isto, outra forma de aprimorar a capacidade de seu cérebro é aumentar o tamanho do neurônio. Se você aumentar o tamanho do neurônio, a capacidade do cérebro pode se expandir enormemente. Mas, neste momento, enquanto você está sentado aqui em uma condição descansada, mais de 20% da sua energia está sendo consumida pelo seu cérebro. Seu cérebro é apenas este tanto, menos de 2 quilos. Todo este corpo todo consome apenas 80%. Isto consome 20% sentado aqui. Se você aumentar o tamanho do neurônio, o tanto de energia que ele vai exigir, o corpo não poderá sustentar. Portanto, essa é a avaliação neurológica. Mas Adiyogi, há mais de 15 mil anos, disse algo muito peculiar. As pessoas fizeram a mesma pergunta. Então, Adiyogi disse, veja, você pode aprender a usar as suas capacidades já existentes de uma forma muito mais elevada do que você está usando agora. Se você se tornar cada vez mais consciente, seu corpo e seu cérebro, você poderá usá-los de muitas maneiras além das quais estão sendo usados neste momento. Mas se você tiver que evoluir fisicamente ou fisiologicamente, então, da maneira como os sistemas planetários são, alguma mudança precisa acontecer no sistema solar. Por quê? O sistema solar é como o torno de um oleiro. Ele girou isto e atingiu seu pico. Como nós sabemos que atingiu seu pico é, se você sabe algo sobre a geometria do sistema solar,
Você sabe, o diâmetro da Lua e a distância entre a Terra e a Lua é 108 vezes. O diâmetro do Sol, você sabe essas coisas. Então, se você olhar para o sistema humano, existem 114 pontos de junção, ou chakras, como são chamados. Os 2 primeiros estão fora do corpo físico. Então, normalmente nós não falamos sobre eles, a não ser que seja para propósitos místicos. Portanto, 112. Desses 112, com 4 deles você não pode fazer nada. Se você cuida de 108, os 4 restantes operam sozinhos, eles têm uma inteligência própria. Nós não podemos fazer nada com eles. Assim, 108 é o que está acessível para você. Vendo isso, ele diz, veja, 108 já estão acessíveis para você. Então, a geometria do sistema solar é assim. A menos que alguma mudança estrutural aconteça no sistema solar, você não pode evoluir mais fisiologicamente. Mas a sua capacidade de usar a mesma coisa de maneiras cada vez melhores é algo que está sempre acessível para você. Portanto, se você está planejando aumentar isto junto com Elon Musk, não. Mas você pode aprender a usar isto melhor. Não estamos sempre aprendendo a usar isto melhor, tanto o corpo quanto a mente? Não estamos? Algumas pessoas, claro, se degeneram com o passar do tempo, outras estão se aprimorando, não é mesmo? É possível, se você estiver disposto. Disposição significa, se você tiver que estar verdadeiramente disposto, você tem que estar consciente. Se você está inconsciente, você se tornou indisposto sem perceber. Nos vemos em breve para mais descobertas e aprendizados. Não se esqueça de se inscrever e convidar seus amigos para fazerem parte dessa comunidade de crescimento mútuo.